Você já parou para pensar no poder da sua voz? Hoje a gente recebe o fonoaudiólogo Simon para destrinchar esse assunto. Simon, muito obrigada pela presença aqui no podcast. Pois não, eu agradeço a você também. E eu queria te perguntar logo de cara, o que é porrada terapia? Porrada terapia é uma história interessante. Eu comecei com 18 anos de idade na fonoaudiologia, antes dela existir, nem existia a profissão. E aí eu percebia que as pessoas melhoravam da fala, mas quando chegavam na vida real, elas se enrolavam todas, com pressão, exposição. Aí, em 1970, eu inventei uma briga dentro da aula de oratória, todo mundo brigando, aí eu chamava de argumentação sob pressão. Aí os pacientes começaram a falar, isso é porradaria, isso nunca vai existir. Eu falei, vai, se prepara, que o mundo vai ser do cara de pau, do entrão. E aí na década de 80 começou a dinâmica de grupo nas empresas, os caras chegavam lá chorando, eu tenho mestrado, doutorado, MBA, mas não passo na entrevista, eu sou tímido, eu sou gago, eu sou... Aí eu peguei, aí comecei a colocar, aí eles começaram a falar, isso aí é porradaria, você faz é porradaria. Aí eu falei, porradaria, aí eu criei o Porrada Terapia, fui lá no Google, coloquei uns anúncios, o Google censurou e disse, não, isso aí lembra sexo. Eu falei, não, Google, isso não lembra sexo, porrada terapia lembra sexo. Aí comecei a botar no meu site, comecei devagarzinho, fui andando e acabou aceitando. E hoje está até lá no GPT, está tudo lá, é um sucesso. E é um diferencial muito grande, porque você vai num curso de oratória, fica lá, junta a mãozinha assim, faz assim. Aí você vai começar a ter umas aulas mais fortes, que é de porrada terapia, tem 14 aulas por semana de oratória e tem umas 3 que são mais fortes. Mas na quinta-feira à noite, que é a principal de porrada terapia, você começa a falar e vem 10 caras contra você te derrubando, que são os veteranos. Ali tem uma mistura. Que aqui eu criei um clube, isso também foi uma coisa muito importante que eu criei. Em 1970, eu percebia que as pessoas melhoravam, mas elas moravam sozinhas, trabalhavam com funções que eu não falo, com informática. Aí eu criei o clube, a pessoa fecha um pacote comigo para o resto da vida. E esse paciente, quem trabalha falando se afasta mais, quem dá aula, quem dá palestra, faz locução. E esse paciente veterano, ele é o chato, ele já está cara de pau, e aí começa a te contestar, manda você calar a boca, vai te irritando até você explodir. Então você vai aprender a ter esse controle emocional em qualquer situação que você passar na empresa, vem o chefe chato, e todo mundo está falando muito para ser bem comportadinho, educadinho, mas não é nada disso que acontece nas empresas. Entendeu? Todo mundo chega lá, tem uma diretora financeira de uma multinacional, eu pego, meu chefe é chato, ele bate boca comigo, eu não consigo reagir, eu estou há 25 anos assim, quando eu coloquei ela numa aula, primeiro eu mudei a voz dela, eu mudo muito rápido a voz das pessoas devido à minha capacidade vocal, que eu começo a minha profissão na locução. Eu começo desde garoto imitando vozes, com 13, 14 anos eu me torno imitador de locutores famosos, cobrava mais barato que o dono da voz, gravava comerciais. E aí, com 18 anos, meu cunhado sofre um acidente de carro, fica 4 meses está de coma. Ele acorda no coma comigo no lance espiritualista, da cabala lá. E aí eu começo a recuperar a fala dele, acordar com a fala embolada. Mas eu já estava mexendo na voz de alguns amigos meus. E meu pai queria que eu fosse engenheiro, que ele é construtor, né? Queria que eu fosse engenheiro, mas eu não queria. Eu cheguei até a fazer vestibular de engenharia, mas entreguei uma prova em branco, porque não é isso que eu queria. E a gente aí criou um impasse entre eu e ele ali. Mas daí eu comecei, aí com 23 anos de idade, eu apareço no programa do Flávio Cavalcante, na antiga TV Tupi. Fui várias vezes no almoço com a Estrela, com Ayrton Pernigeiro. Com 26 anos apareço no Fantástico, tudo pelas curas que eu tenho. Então, aliás, se vocês entrarem em meus canais, não precisa nem complicar, meu sobrenome é complicado. É só botar o fonoaudiólogo Simon, como for Simon, né? Simon, Simon. Aliás, meu nome é impressionante. Chego na Itália, me chamaram de Simone. Eu falei, Simone, pô. Aí Mas é Simon ou é Simon? Os dois. Agora tem um grande grupo que me chama de Simon, de Simon. Aí chego na Itália e me chama de Simone. Aí chega o pessoal da velha guarda lá, meus patrícios lá. Aí Simão, com O, meu nome tem O, Simão. Aí estou no navio lá outro dia, eu para com o meu nome, um país dele lá da Europa. Como é que é o nome do seu país? Simeon. Eu falei, aí eu botei no site, já não sei mais como é que é meu nome. Aí botei todos os nomes que me chamam, aí eu
coloquei lá. Mas assim, eu na locução, eu imitava um locutor que ele narrava o Estrela da Metro Goldwyn Mayer para passar aqui no Brasil, eu gravava em português nos Estados Unidos, era o Ramos Calheiros, o nome dele. E eu imitava ele no Rio, o outro imitava em São Paulo. Quando ele voltou mais velho para o Brasil, ele começou a ouvir a voz dele aqui, não era ele, era eu e outro imitador lá. Aí ele falava assim, para você ter uma noção do que é. Metro Goldwyn Mayer apresenta em Parnavision as sandálias do pescador. Anthony Quinn faz o papel do mocinho. Catherine, a bandida. Não percam na próxima semana. Aí eu gravei um monte de coisa com a voz dele. Até pôr no chanchado, o Carlos Imperial me chamou para gravar o trailer, né? Eu fiz muita coisa. E imitava o Cid Moreira, imitava todo mundo. Eu falo voz de criança, voz de velho. Ai, meu netinho. Vou quebrar tudo aqui, tá pensando o quê? Aí eu brinco com a voz, né? Então, quando o paciente chega lá muito homens e mulheres com a voz esganiçada, voz fina, né? Muito fininha. Depois, se você quiser colocar alguns vídeos aqui, pode pegar lá no meu, tá tudo autorizado lá. Aí eles chegam, meu nome é não sei o quê. Chegou um médico lá, psiquiatra, com a voz fina, né? Aí eu peguei e falei, você nunca atendeu ninguém como psiquiatra, porque se eu chegar no psiquiatra e ele perguntar, qual o seu problema? Eu vou levantar, vou me embora, né? Aí ele pega, falou que nunca atendeu ninguém, que ele trabalha em 3 plantões com vergonha da voz dele. Aí, no primeiro dia ele saiu com a voz mudada, dá uma confusão danada, você pegar um pessoal que fala aqui dele. E essa semana foi o dia mais feliz da minha vida, porque na internet as pessoas ficam discutindo, isso não é possível, isso é um ator que você colocou, botando ele falando fino, depois falando grosso, aí tá lá todos os dados da pessoa, pô. O cara pode ligar pro médico lá, perguntar para ele, porque é fácil achar, né? Aí a semana passada, pela primeira vez, esse médico foi lá em 2021, por aí, entra um amigo dele, eu trabalhei com esse médico, e eu estou impactado com essa mudança dele. Eu conheci ele com a voz fina, ele sofria bullying, entendeu? Aí eu fiquei numa felicidade danada. E agora já está lá em cima no vídeo dele, falando sobre essa mudança. O próprio amigo dele falando. Mas ele está com a voz normal agora? Normal, fica normal. Isso que eu faço. O que aconteceu? Vou explicar cientificamente agora. Ele foi criado por uma avó, ele tinha um irmão autista, a mãe ficou com o irmão, ele ficou com a avó. O pai sumiu. A avó sabe como é que é. Aí quando chegou na puberdade, a laringe se desenvolve para correr a mudança e fica aquela voz de falsete. Quando está mudando de voz. Aí ele ficou com medo do grave e manteve a voz infantil. Mas a laringe estava pronta para a mudança. Então, quando ele chega lá na minha clínica, eu faço alguns movimentos com ele para captar qual o som do grave dele, num sorriso, numa tosse, alguma coisa. Aí eu assumo a voz dele na minha, com essa brincadeira lá da minha infância. É o sucesso meu método. Aí eu assumo a voz dele na minha e ele pega por imitação. Eu vejo qual é o tom dele, começa a fazer o tom dele na minha voz e ele vai pegar ali na hora por imitação. Eu estou filmando, gravando. E outro teste que eu faço, a pessoa chega lá, chegou um médico, ele ficou pirado mesmo. Minha voz é fraca, pô, cara, tu dormiu na cama da tua mãe até 15 anos, não quer que tua voz seja fraca, pô. A Maria dormiu na cama da mãe, a mãe amamentou até 5 anos, tem cada maluquice que você vai vendo o erro que os pais vão cometendo, até a mãe bipolar que bate no filho todo dia. Aí quando ele cresce, ele diz que a mãe morreu. Eu falei, mas morreu de quê? Não morreu pra mim, nunca mais falei com ela não, que eu fiquei gago, que ela me batia todo dia, eu fiquei gago. Então, eu trouxe até um livro para você, eu botei 33 itens para você, o último livro que eu lancei agora, 33 itens para não cometer esse erro. Na criação, vem tudo da criação. O cara não vai ter, ele não tem nada orgânico, 99% dos problemas são emocionais. Mas a pessoa que é gaga é emocional? Emocional. Ninguém nasce gago. Ninguém nasce gago. Não acharam nada no cérebro de um gago que vai dizer que ele vai ser gago. Mas tem cura? Tem cura. Entra lá que você vai ver um monte de caso de cura. Tipo, o David Aí Brasil... a Kira Grace era gaga. Era? Era, tá lá eu curando ela. O David Brasil, ele diz que é gago. Não, mas ele não quer ficar bom da gagueira. Eu botei ele sem gaguejar no programa do show, mas ele falou que não. Para de me curar que eu não quero ficar bom da gagueira. Eu ganho dinheiro com a gagueira. Aí o João falou assim, não, ele ensina a gaguejar e você cura a gagueira. Isso aqui não vai dar certo. Entendeu? O João colocou ele lá para brincar e acabou faz assim, não, para que eu não quero ficar bom da gagueira. Eu botei ele sem gaguejar. Você vê o vídeo, você vai ver que eu botei ele sem gaguejar. Mas diz que quando o gago canta, ele não gagueja, não. Já peguei, tem 4 áreas distintas. O canto, a leitura, a fala e a escrita. Dependem da palavra, mas são comandos distintos. E raramente realmente, o gago cantando gaguejo. Mas já peguei os 5 gagos até cantando gaguejo, aí o
pessoal da porrada terapia, porra, vai ser gago assim na PQP, até cantando, porra. Eu vi essa... Eu, quando fico nervosa, eu gaguejo. Eu queria saber o porquê. Não, assim, a gagueira, o que eu estou falando, você não é gaga organicamente, você é gaga emocionalmente, você tem um baque lá que você quando fica nervosa, você... Aí começa a gaguejar, você, fica... então, mas eu estou dizendo, é o que eu estou falando, você fizer um exame, você não vai achar gagueira nenhuma, não, teu cérebro não vai achar nada, entendeu? E fatores que você vai passando, você vai gravando, pessoa, são traumas emocionais, a história são histórias pesadas até, o pai batia na mãe, aí a filha tinha que dormir com a mãe com a cara inchada, aí ela ficava nervosa, ficava tensa, uma criança vendo isso, o que vai acontecer? Entendeu? Aí botam para dormir todo mundo junto no quarto. Eu tenho vários, milhares de pacientes que presenciaram os pais fazendo sexo, dormindo no quarto dos pais. Entendeu? Milhares, não é pouco não, eu botei isso no livro. Não faça um negócio desse, é um absurdo. Bota todo mundo para dormir junto, e como é que até na mesma cama. Eu tenho várias pessoas falando, não, eu dormia na mesma cama que meu pai e minha mãe. Aí eu falei, e aí? Aí eu fechava o olho. Eu ouvia tudo, mas eu fechava o olho. Tinha uma paciente psicóloga, disse que presenciava tudo e que a mãe dela era muito boa nisso, não, ela falou isso na aula de oratória. Entendeu? Então, eu queria assim, você vê que loucura, que ponto que... Um dia chegou um paciente lá, ele chegou para mim, não... Eu falei, como é que é a tua casa? Não, tinha um quarto, cozinha e banheiro. E aí, dormia eu, meu pai e os 3 irmãos. Mas eu falei, vem cá, mas teu pai é um bundão, né? Eu sou psicólogo da porrada aqui. Teu pai é um bundão, eu deixo 3 filhos no quarto. Qual é a profissão do teu pai? Ele é pedreiro, então ele é bundão mesmo, quem deve ser valente teu pedreiro, ele podia fazer mais quartos na casa, por que é isso? Aí ele, porra, nunca ninguém falou isso pra mim, meu pai era um bundão mesmo, você tem razão, minha mãe que era valente, ficou 4 horas comigo na consulta. Ele foi encucadíssimo, que nunca ninguém falou isso para ele, né? Que o pai dele, porra, que é pedreiro, não vai fazer mais quarto na casa. Deixa tudo, entendeu? Então eu sou muito direto. Eu jogo a bomba. A primeira consulta minha é muito demorada, leva 3 horas, no mínimo 2 horas. Eu vou levantando toda a vida da pessoa, e tudo filmar, né? Tudo documentado. E aí, para eu saber onde eu vou atacar, porque eu vou mexer com o emocional. Ele já vem, olha, tem pessoa, eu fico impressionado. Eu tenho uma paciente lá, a Chayane, você pode ver lá o vídeo, ela tinha a voz fininha e toda tímida, toda travada, uma avó crioula maluca, que a mãe sumiu no meio do mundo aí, o pai morreu, e era uma avó que só falava coisa negativa, ninguém presta, ninguém serve, não bota maquiagem, cuidado com os homens, ela ficou toda presa, não conseguia falar em público, ficava travada. Aí eu fui mudando, ela mudando, aí tem no texto ela que falou, eu sou uma mulher bagulho que virou um mulherão, ela muda, começa a se maquiar, começa a ficar desinibida, a voz grave. E a minha esposa, que como tem a voz grave, eu chamo ela para dar a cacetada final. Aí minha mulher, que voz ridícula, hein? Faz assim, né? Ai, que isso, que isso? Aí, até eu fico, às vezes chegam os homens lá com a voz final, acho que minha mulher tem a voz mais grossa que a tua, eu mostro um vídeo da minha mulher com a voz grave, poxa, bem mais grossa que a minha, que vergonha, porque eu mudo, são mudanças chocantes, que as pessoas ficam impactadas, não é possível a pessoa mudar assim. A diretora financeira estava há 25 anos tentando curar a fobia social, ela estava já indo para um lugar que ela já estava querendo sumir do mapa, né? E aí eu pego, primeiro dia eu mudo a voz dela. E ela estava achando que tudo era só eu, é o Simon. Não, eu tenho uma filha que trabalha comigo, que é fonoaudióloga, tem 2 professores de oratória e de teatro. Aí ela foi passando pela equipe, né? Puxa, que revolução isso aqui, eu estou uma semana... Aí na quinta-feira ela veio me falar que bateu no chefe dela. Consegui bater no meu chefe, pela primeira vez na minha vida. Eu quero te agradecer, eu cheguei lá com um vozeirão que você mudou a minha voz. Eu falei, hoje à noite tem uma aula de oratória muito boa, entra lá, mas não falei que era porrada terapia. Aí tem uma professora de oratória que entra na aula do outro professor só para provocar, ela é chata pra caramba, né? E os outros alunos também provocando. Aí ela apanhou que nem uma doida lá, né? Aí no dia seguinte me ligou. Eles acabaram comigo, mas tá pensando o quê? Eu vou bater nela na próxima aula. Eu falei, isso mesmo, bate mesmo. Pô, mas agora adorei, eu vou reagir, você vai ver só. Em 3 semanas ela tá fazendo uma live comigo. Uma live de 2 horas eu fiquei com ela na live. Aí você viu antes e depois dela, tá lá, diretora financeira, tímida, gaga e tímida. Aí
em 3 semanas faz uma live, tá lá, tudo documentado, eu não brinco na internet. Eu já falei até para meus filhos, não me importa na internet com nada da família. Eu só fico mostrando casos de cura, entrevista na televisão e rádio, onde eu dei entrevista. Entendeu? Eu fico lá mostrando só caso chegou assim, ficou assim, gagueira, voz fina, troca de letra, voz rouca, timidez, muita fobia social, muita gagueira, muito gago curado lá, muito gago curado. Você é conhecido como um profissional polêmico. Por quê? Por causa disso? Não, uma polêmica assim, porque eu iniciei como autodidata, não existia profissão. Aí, quando surge a profissão, eu vou na faculdade, lá, que a faculdade não valia nada, porque não tinha profissão, era um curso livre. E quando regulamenta a profissão, quem fez faculdade tinha que ficar mais 2 anos lá. E quem tinha 5 anos seguidos, como todas as profissões, você se inscreve no Conselho de Cadastro, vira profissional da área. Eu já trabalhava há 13 anos, quando regulamentou em 81, trabalho desde 68. Mas eu contesto, no programa do Jô deu uma confusão, porque eu falei que era contra a rolha, chupeta, língua de sogra, eles entraram com uma ação pedindo de resposta, o Jô acabou com a mulher, abriu a gaveta, tirou a rolha, chupeta, língua de sogra, e ficou me defendendo. Esse vídeo está lá no TikTok, tem esse vídeo dela, ela tentando me derrubar e se ferra. Né, eu vi 2 vídeos seus, do Danilo e da Tatá. Então, aí você vê, até lá no TikTok tá assim, eu falando, contestando os métodos, e ela, eu não falo o nome de ninguém, é tão bobo a coisa. Eu tenho um processo no Conselho de Fonoaudiologia, que eu sei que o último agora você vai morrer de rir. Me chamaram em plena pandemia em 2020, 31 de março de 2020, eu morri de medo de ir para a rua, eu tinha 70 anos. Recebi uma denúncia anônima que você dá atendimento online. Eu falei, o quê? Vocês estão loucos? Eu dou atendimento online desde 2007. Eu tenho paciente do mundo inteiro. Mas por que não pode dar atendimento online? Não podia. Eu te falei, né? Que antes... Não, depois da pandemia mudou tudo, mas não podia. Você acha que eu tenho paciente no exterior? Eu vou dizer, não posso atender, que o conselho não deixa. Não dou bola. Ordem boba, nem meu pai conseguiu dar ordem boba para mim. Ele botou para fora de casa, o cara maluco, ia morrer de fome com essa profissão. É um processo sem noção, né? Sem noção. Aí eles pegaram, me multaram em R$5.000. Aí meu advogado viu que na semana seguinte, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Olha a pandemia, vocês estão loucos. Aí na semana seguinte eles botam assim, a plena da atendimento online, conselho falou. Aí ele foi para cima, né? E pela primeira vez na minha vida, eu trabalho há 58 anos, a pressão foi regulamentar em 81. Pela primeira vez na minha vida, eles marcam uma audiência em 2023 para me pedir desculpa e falando que eu fui um visionário ter começado em 2007. Eu fiquei emocionado. Eu falei, caramba, eu tenho uma lei espiritual que eu não faço nada, todas as ações que eu ganhei, cabe uma ação de perda de visão. Não queria, eu ganhei o diploma na justiça. Eles fizeram coisas absurdas assim, para não me dar, e tinham que me dar, a lei era essa. Aí eu fiquei emocionado, eu falei, caramba, que espetáculo, o cara me pedindo desculpa pela primeira vez. A mulher, não, você foi um visionário. Em 2007, eu estava no Skype, atendendo paciente no mundo inteiro, no Brasil todo. Em 2016, eu estava no Zoom. Você conhece alguém que estava no Zoom em 2016? Você não conhece, só eu e mais uma meia dúzia. Aí, quando veio a pandemia, eu bombei, porque estava pronto já. Todo mundo veio aprender comigo como fazer online. Todo mundo veio aprender, eu vou aprender com os eu não sei fazer. Tinha médico lá, fazer telemedicina. Tinha 15 médicos no meu curso. Telemedicina, pelo amor de Deus, eu sou tímido, minha voz é feia. Como é que eu vou fazer telemedicina com câmera, microfone? Aí eu peguei, foi uma revolução. Muita gente veio aprender comigo como usar o online, não sabia. E eu já estava, tempão com isso. 2020 foi a era do online. Entendeu? Então, mas hoje, 99% do meu atendimento é online. Ninguém quer mais se deslocar na cidade grande. O cara vai pegar trânsito, engarrafamento. Lá São Paulo, eu tenho filial Rio, São Paulo e Brasília, mas vai pouca gente no presencial, botei só sábado presencial de 4 às 8. Eu achei que você morasse em São Paulo. Não, São Paulo eu tenho a filial lá. Não, São Paulo, Deus. Aí eu falei, gente, como é que eu vou trazer ele para cá? Porque eu vi assim. Não, mas São Paulo, eu vou lá só para trabalhar e volto correndo. O engarrafamento é uma coisa de louco, São Paulo. Como é que eu vou trazer ele, que eu tinha visto as suas entrevistas, eu falei assim, nossa. Não, porque as emissoras são em São Paulo, né? Tudo é lá em São Paulo. A Globo é em São Paulo, tudo em São Paulo. Grandes programas são todos em São Paulo. Tipo,
Eu fiz fono, porque como eu te falei, eu tenho um sério probleminha no meu R, não sai. E às vezes aqui eu falando com você... E o que você achou? Você foi lá e você achou que deu resultado? Foi bom? Quando eu fui? É. Horrível. Não adiantou nada. Não vai botar pro PIB não, gente. Ela que tá falando. Não, foi da outra profissional. Eu não... Assim, eu falei com ela o que eu queria e tal. Tipo, falar assim, a público eu não tenho nada, eu falo de boa. Só que esse meu R é que às vezes eu falo e sai problema. Não vai. Então... no Brasil é muito comum você ver os políticos falar, porque o problema, ainda fala problema, nem problema, fala problema dos dois. Não, eles falam, tipo, se é flá, eles falam frá, sabe, aquelas coisas assim. Mas para mim que tá apresentando, eu também tenho que fazer bonito, chegar, falar direitinho e tal. Aqui com você, a minha voz eu acho super tranquila, mas vendo no vídeo eu acho a minha voz horrorosa, eu acho, sei lá, rouca, grossa, sabe? Horrível. Gente, ela vai ter que fazer o tratamento comigo, olha só. Vou. Tá cheio de problema, pô. Caramba, que isso? Pô. E mais quando eu fico com a garganta ruim, eu pareço um travesti falando, fico aquela coisa horrorosa. Eu já tive que cancelar a entrevista aqui porque não tinha como falar, não saía. E eu acho horrível. Agora, assim, é muito incrível, né? A voz feminina, elas chegam lá com a voz esganiçada, um monte de mulher assim, né? Porque todo mundo chega perto da filha mulher. Olha, filhinha, aqui o suquinho, vamos tomar mamadeira aqui, ó, e fala assim com a mulher. E a galera cresce ouvindo aquilo, fica com a voz fina. Até homens também. Eu pego um garotinho de 5 anos, está lá o vídeo, o Gabriel, sofrendo bullying. Ele tinha fina demais, né? Porque a mãe botava ele para dormir na cama com ela até 7 anos, até 12 anos, dormindo no quarto da mãe. Aí eu falei, como é que teu pai e tua mãe te chamam? Meu pai, vamos brincar, Gabriel. E tua mãe, vamos jogar bola, Gabriel. Eu falei, vocês estão de parabéns, pode continuar que vai dar certo essa criação de você. Agora eu não vou atender ele, se vocês não mudarem, eu não vou atender. Não, a gente vai mudar, eu sei. Já tinham tentado tudo, né? Aí no primeiro dia o garoto saiu com a voz mudada. Aí encontrei ele com 23 anos na internet. Falei, opa, vamos fazer live agora que eu quero ver se tu tá mantendo aquela voz de 5 anos. Aí ele tava com a voz boa pra caramba. Aí a mãe, na época eu não perguntava esse negócio de dormir no quarto dos pais, né? Aí a mãe entrega, né? Eu falei, vem cá, como é que ele dormiu? Não, até 7 anos na minha cama e até 12 no meu quarto. Eu falei, cara, porra, tá bem mesmo para passar por isso tudo. Aí minha mãe me entregou. Eu falei, escapuliu, hein, pô, cara. Mas eu tenho a minha voz assim. Se eu for no seu curso, eu posso mudar a minha voz? A tua voz, ela vai ficar, a tua voz é grave, entendeu? Você às vezes afina, você vai para cima, a tua voz é grave, você consegue, eu tô vendo que o teu tom é grave. Agora mas eu afino a voz também. Eu falo então, com o meu filhinho, cadê, neném? Mas não pode fazer isso com o teu filho. Não, mas falei quando era pequenininha, agora não, tá com 12, mas quando era pequenininho, eu, cadê meu nenenzinho? Não. Assim. Não pode falar nenenzinho não, chega. Mas ela... Olha, filho meu, vou falar aqui para você, não, tá aqui até minha mulher como testemunha. Filho meu, se batesse na porta do meu quarto, eu tenho 7 filhos mesmo de casamento, em 8 anos tivemos 7 filhos. Vou fazer 50 anos de casado agora, coisa rara no Brasil. Aí, filho meu, para bater na porta do meu quarto, tinha que estar passando mal. Não entrava, não. Volta pro teu quarto. Que, pô, eu ainda mais que eles dormiam 4 meninos no quarto, 3 mulheres no outro. Então já tinham companhia, né? Mas eu não deixava, não. Os pais, é um absurdo que os pais dele. Mas interfere? Eu boto meu. Interfere. Fica fraco, uma criança fraca. O certo da criança é criar uma defesa. Aquele medo que ela tem de dormir sozinha, aquilo tudo é importante. Mas de menino, porque eu dormi com a minha avó até os meus 12. Aí, como é que você ficou? Ficou com a voz infantil, troca a letra, gagueja. Aí você tem todas as características que dormiu com a avó mesmo. Ué, mas eu dormi com a minha avó, tadinha, até os 12. Então, aí com 13 eu comecei a dormir sozinha. Quando o primeiro dia que eu dormi... Você ficou apavorado quando dormiu sozinha com 13? Ficou com medo com 13 anos? Não, caí da cama. Caiu da cama. Mas a minha voz sempre foi assim. Eu não sei se é por causa disso. Não, mas é super proteção. Você dormir com a avó é um espetáculo. Com a mãe, com a avó. Não, com a minha mãe não. Eu sempre dormia com a minha avó. Então, mas a avó é pior ainda. A avó mima mais que a mãe. Eu agora com meus netos, a gente é outro... O pessoal percebe que é diferente do filho. O filho, você está começando a vida, lutando e está ali, tenso. Com o neto, você já está mais equilibrado, aí você muda o comportamento um pouco. Eu também eu não dou colher de chá, não. Eu tenho uma neta com 3 anos que tem a voz dela todinha. Aí todo mundo fica, que isso? Ela fala assim com a voz grossa com 3 anos, um grave bonito, profundo, sabe? É igual ela disse que passou por isso tudo também quando ela era... Ela chama o quê? Vovó. Vovó, entendeu? Vovó, ela fala assim, a minha neta fala assim. E todo mundo se assusta. Fica, que isso? Que voz é essa? E ela tem a voz mais grossa que a minha filha. Ela puxou ela aqui, a cópia dela aqui. Para você, tem alguém que tem uma voz bonita? Tipo um artista? Você vê o
o Cid Moreira tinha um vozeirão, a Mulher do Aeroporto, a Eriletiele, era aquela voz marcante dela. As vozes graves são marcantes, Ana Carolina, Maria Bethânia, são vozes marcantes, porque o grave é marcante. Voz fina você cansa, o agudo cansa, você fica com muito agudo. Aquela TT Espinola, quando ganhou, não fez mais nada. Foi aquela música Ela, da a voz estrela dela, lá. diz ela que ela aprendeu a cantar com os pássaros. Então, mas aí ficou fino demais. Aí ninguém. Foi uma música só, acabou. Porque o agudo cansa. Cantor com voz aguda, tem gente que fala, não, voz de falsete. Eu peguei uma cantora da Blitz, da banda Blitz, ela era back vocal. E ela gritava, e ela tinha uma voz grave, bonita beça. Aí ela gritava, ela foi para o programa da Globo, The Voice, mas ela tinha ficado rouca, eu recuperei a voz dela, eu coloquei a voz dela no lugar, eu falei, ó, você não vai, ela já tinha saído da banda, eu falei, você não vai mais ir pro agudo, o teu agudo está inflamado, você está rouca no agudo. Passa a falar no grave para desinflamar o agudo, e aí eu levo no otorrino, eu tenho no filme a corda vocal dela, eu fico colocando a corda vocal no lugar, tem um vídeo lá da corda vocal. Aí eu evito várias cirurgias com o que eu faço. Um dia eu dei uma palestra para os 20 otorrinos do Rio de Janeiro, que o médico trabalha comigo, foi encantado com a recuperação que eu fiz de uma pessoa. Foi operar a tireoide, tem uma barbeiragem na tireoide, corta o nervo recorrente, passa aqui das cordas vocais, e a pessoa perde a fala. Aí eu fiz a mulher falar para dentro, que ela puxava um som para dentro limpinho, depois falava para fora normal. Ele ficou tão doido com o que eu fiz, ó, você vai dar uma palestra para os 20 otorrinos do Rio de Janeiro. Eu falei, ah, é? E a pessoa que é fanha? Nasce assim ou é por causa do Não, nariz? tem pessoas que são fanhas porque também o mimo, não fala assim, mimadinho. Então é tudo E tem por causa... fanha orgânicos, são lábio leporino, fissura palatina. Mas mesmo assim, eu tenho vários vídeos lá que eu consigo tirar do fone e botar para o cultural aqui. Aí tá falando assim, aí ele passa a falar aqui embaixo, eu tiro daqui. Porque o movimento da nossa laringe, os graves são mais embaixo, a musculatura. O agudo é aqui em cima. Quando você vai falar fino, sai aqui em cima. E o grave é aqui embaixo, né? Então, o que eu vou? Eu vou colocar no lugar essa musculatura e a colocação da voz. É isso que eu faço, entendeu? E quais são os cuidados que a gente tem que ter com a voz? Tipo, quando pessoas falam que está com dor de garganta... Você falou aqui que eu ia tomar uma água gelada. Eu falei, não, água gelada eu não vou, não. Eu amo água gelada, está com gelo ainda, umas 7 ou 10 pedras de gelo. Porque a nossa laringe está com calor, né? Você bate muito de água, a água tem uma densidade menor, então bate, ela contrai, né? E dá pigarro, às vezes dá rouquidão. Mas, assim, o problema é economizar a voz. Eu falo, quem trabalha com a voz tem que economizar a voz. Aí briga com o cachorro, briga com o filho, briga com não sei quem. Aí chega na hora do trabalho e está lá, está com a voz fraca, né? Mas também a bebida em relação de gelado. O gelado mais a água, assim, eu já vi que suco, bebida, assim, mas água gelada eu sinto, né, que tem uma retração. Quando eu tenho uma garganta inflamada, por exemplo, uma dor de garganta, eu tomo até gelado porque o quente dói. Existe, isso é uma verdade? Não. Que tem que tomar o gelado? Não, é o contrário, vai piorar mais ainda. Sério? Bicho, não, tem que tomar gelado, não. Só quando você opera a garganta, que aí você toma sorvete para tirar um pouco da dor da cirurgia, mas não. E é aqui em cima, na faringe, a mira é bem mais em cima, né? Não é lá embaixo, na laringe. Agora, a laringe é porque está inflamada. Você fica com a voz mais grossa, porque ela está inflamada. As cordas vocais estão inflamadas. Aí você fica com a voz mais grossa. Entendeu? Por exemplo, eu estou agora numa produção de um desenho infantil, que é de minha autoria e tal. E tem um personagem que é uma criança. Um adulto consegue fazer esse personagem de uma criança de 10 anos. Ele vai ter que trabalhar essa voz por ele mesmo ou existe um trabalho aí com fono? Não é fono. Ele vai ver o que adapta. Porque eu consigo fazer o agudo, por exemplo. Agora eu vou falar uma coisa aqui que você não imaginou uma coisa dessa. Os transexuais me procuram, o que chama transexual feminino, que é o homem que Os gays? transforma em mulher. São homens, o transexual é um homem que faz cirurgia. Agora não precisa nem fazer mais cirurgia, né? E aí eles me procuram porque eles não conseguiram mudar a voz com hormônio. E os médicos mentem muito. Aliás, eu vou falar isso aqui. Os médicos mentem, dizendo do hormônio feminino, ele vai ficar com a voz fina. Não vai. Quem tem voz grave com hormônio feminino não vai ficar com a voz fina.
Aí eles ficam frustrados, porque eles fazem, alguns tiraram o pênis fora, criaram uma vagina, fizeram cirurgia ô, professor Simon, ó, todo mundo está vendo que é um homem fantasiado de mulher, com essa minha voz aqui. Aí eu vou lá, tem que afinar a voz dele. Então eu vou pro agudo. Pro meu agudo, que eu tenho capacidade. Oi, vou subindo a voz dele para ele entender o que é o agudo, para ele subir. Então aí já é uma coisa diferente que eu faço. Normalmente eu vou mais pro grave que pro agudo. Mas eu tenho vários casos transexuais que eu consegui colocar uma voz feminina. Vê lá no meu site, se você entrar no site transexual, vai aparecer eu mudando a voz do transexual. Porque eles ficam, às vezes, com uma coisa forçada. Às vezes vão operar as cordas vocais e dá errado. É outra coisa perigosa. O médico, para médico operando na corda vocal, vai mudar a voz dele. Já peguei vários casos que ficou mais grossa ainda com a cirurgia. Então, com um bom fono, a gente consegue mudar a voz. Consegue melhorar a voz. Mas, assim, tem especialidade na fonoaudiologia. Eu trabalho com voz, que é da aula de canto, o pessoal que já mexe. O outro trabalha mais com o problema da fala, troca de letra. Então, tenho a pessoa para mexer com isso. Por exemplo, aquela cantora Ivete Sangalo, ela tinha uma fonoaudióloga especialidade em voz. E ela sempre fala que treinou muito, e a voz dela é grave. A Ivete Sangalo canta no grave, você vê que a voz dela é bem forte, é uma voz grave. Mas ela começou como modelo, não era cantora. Depois que ela foi ser cantora, ela disse que treinou, que foi na fonoaudióloga, especialidade em voz. Então tem especialista, tem gente que... Eu não dou aula de canto. A pessoa, quando vem me procurar, ela já canta e está rouca. Tá? Aí eu vou colocar no lugar certo. Aí eu sei o que está fazendo de errado. Eu já peguei vários cantores. Então você não afina. Se a pessoa for desafinada, você não consegue fazer esse trabalho. Eles já me procuram, eles têm uma afinação, mas estão cantando errado. Faz muito falsete, entendeu? E a voz da pessoa é grave, aí fica rouca. Ela está cantando alto demais, aí eu baixo, eu consigo consertar. Eu não dou aula de canto. Não, o cara chega, eu quero aprender a cantar. Aí já não é um professor de canto. E às vezes o professor de canto não é fonoaudiólogo, ele é professor de canto. Tem faculdade, entendeu? E ele sabe como ele colocar a voz da pessoa, fazer vocalismo, fazer exercícios de canto, que é outro caminho. Mas eu sei colocar no lugar. Eu já peguei vários cantores que ficaram na fone, aí eu vou detectar, por exemplo, tinha uma cantora que chegou lá, ela gravou um disco gospel, e aí a produção, a gravação, vai para cima, e a voz dela grave pra caramba, ela ficou rouca, começou a ficar rouca. Eu falei, minha filha, ela não tinha dinheiro para gravar um novo CD na época, não tinha. Eu falei, minha filha, usa aí, bota isso aí e fica mexendo com a boca, porque até você ganhar dinheiro para fazer uma nova gravação no grave, que a tua voz... Aí eu mandei ela cantar Parabéns para Você. Aí ela começou a cantar Parabéns para você. Aí eu falei, epa, tá errado, minha filha, você tá rouca, né? Levei no otorrino, ele viu que tava uma irritação na corda vocal pro agudo. Eu falei para eles mandaram eu ir para cima, eu falei, mas tá me incomodando. O produtor não sabe, ele tá produzindo o CD, vai para cima. Ele quer que o cara berre, né? Mas ele diz que gosta, vai berrar. Eu falei, não vai berrar nada. Agora tem. Aí eu baixei, ela sentiu um alívio danado. Porque música gospel o pessoal grita muito, né? Eu já escutei algumas. Entendi. Mas assim, você tem que ver o limite da pessoa, porque vai ter problema. Você quer ver? Tem pessoas que fazem aquela voz de vibrato, no final da vida é uma tristeza, aí fica falando assim, fica aquele vibrato no final quando acaba no final da música, fica vibrando, cada frase vai falando. Aí chega na vida e o cara tá falando com a voz assim, fica toda trêmula a voz. Entendeu? Porque esse vibrato também tá errado, fica fazendo vibrato o tempo todo. Uma pessoa que tem um trauma muito grande quando criança, vamos dizer, uns 8, 9 anos, que de repente do nada para de falar. Você, como fono, você consegue trazer de volta? Eu vou contar uma coisa para você interessante, você vai morrer de... A mãe chegou pro garoto, falou assim, eu botei isso até no livro, ele evacuou nas calças. Ela deu uma porrada nele, ele ficou mudo, 2 meses sem falar. Aí ela levou lá no meu consultório. Aí eu vi o pai gordo, a mãe gorda, enormes. Eu falei, você dá refrigerante, ele dá biscoito. E o intestino dele não funciona, só tem farinha lá e refrigerante, então ele vai evacuando. Ele não sabe nem o que é evacuar, ele vai sair sozinho. É o contrário, eu dou refrigerante, ele que dá o biscoito. Eu falei, então
você não tinha que dar uma porrada nele, vocês dois tinham que mudar. Aí eu comecei a irritar o garoto, me dá o microfone aqui, tu não vai falar mesmo, dá essa porcaria aqui, pô. Aí ficava fingindo que estava entrevistando, não, me dá aqui, você não vai falar mesmo, então eu vou. Aí eu fiz um orçamento, tratamento, ela sumiu. Aí liga uma irmã de um paciente meu que teve AVC, cara, você fez um milagre. Eu falei, como eu fiz um milagre? Não, a mãe daquele garotinho disse que chegou em casa, ele disparou a falar quando saiu daí. Por isso que ela não te procurou. Eu falei, pô, mas ela é ingrata, né? Tinha que me ligar para... Agora eu fiquei até emocionado de você falar isso para mim. Aí eu falei, porque eu defendi ele. Eu fiquei, então, acusando os dois. Eu defendi ele. Primeiro que eu não podia bater nele, porque ele vai nas calças, imagina. Um garoto de 5 anos vai bater porque ele vai nas... E segundo, porque eles estavam dando uma alimentação toda errada para ele. E ele ficou prestando atenção, falando. Eu fiz de propósito, para a criança ouvir que eu estou defendendo ele. E aí ele disse que ele voltou a falar normalmente, depois que saiu de lá, que ela ficou achando que eu sou espírita, que eu faço macumba, que eu faço... E ele do nada voltou a falar e... porque, porra, eu defendi ele. Imagina, você dá batendo uma criança que evacua nas calças. Aí você vai ver por quê, o que tem de errado aqui. Ele não tinha controle de evacuação. Ele estava cheio de farinha, como é que ele vai ter controle? Entendeu? Cheio de refrigerante, farinha, nada, não tinha fibra. Eu falei, ele não tem fibra. Você tem que dar fibra para ele. Fruta, legume, verdura, você tem que dar fibra. Aí não sabe o que é evacuar, não tem fibra. Entendeu? Mas então acontece, que a criança ou qualquer Eu já pessoa... peguei, olha, eu tenho cada caso de pessoas que perderam. Olha, eu vou contar uma outra história para você. Eu tinha que ficar aqui a noite toda. Eu vou ter muita história. Olha só, tem o paciente com AVC. Aí ele, lesão cerebral, perde a metade do hemorrágico, AVC bravo, é lesão mesmo, não tem mais volta. Aí em 1970, eu insistia com o cérebro, né? E eu fazia ele voltar a falar por outros caminhos, que não estavam sendo utilizados. E os médicos ficavam debochando. Neurocirurgião, não vai falar nem aí ao U. Aí em 3 meses eu botava a pessoa falando. Também você botou som, imagem, música, aula de oratória? Eu falei, então o cérebro muda de área. De 5 anos para cá, mais ou menos, que eles estão falando em plasticidade neuronal. Aí eu peguei um professor da USP, falava 11 idiomas, é o único tradutor juramentado norueguês no país. Aí eu chego na casa dele, ele estava 1 ano sem fala. E o médico falou, vida é vegetativa, não vai andar, não vai falar. Eu falei, qual o idioma que ele fala mais? É o norueguês, que ele é tradutor juramentado norueguês. Na USP, ele dá aula dos idiomas na USP, ele é chefe dessa área. Aí eu peguei o hino da Noruega, botei no YouTube, passando a letra. Vamos cantar junto aqui o hino da Noruega. Aí ele começou a cantar baixinho, já ficou todo mundo assim, com os olhos arregalados. Aí taquei uma música no ouvido dele, saiu um vozeirão, uma música bem alta. Aí saiu um vozeirão com aquele barulho no ouvido. Aí a família, que isso? Ele não fala 1 ano. Eu falei, depois eu ensino português para ele. Eu fiz assim na hora, assim. Recuperei 7 idiomas dele, voltou a fazer, esse lado que foi paralisado, voltou a fazer a tradução juramentada com a mão esquerda. E tudo é uma criatividade. Eu não tenho uma receita de bolo, eu criei na hora. E ele estava o filho dele salvou ele. Não foi, a esposa estava deixando de lado o filho. Tem um filho dele que é professor de história, que levava ele para os lugares. Aí ele estava relutando em fazer a tradução juramentada com a mão esquerda. Aí chega um paciente numa aula de oratória lá em São Paulo, mancando, todo ferrado, com uma AVC bravo, com o lado direito todo paralisado. Você veio sozinho? Eu comprei um carro que é tudo no lado esquerdo, paraplégico. Eu falei, olha aí, Francis, você não quer fazer tração juramentada? E ele veio dirigindo um carro? Ele falou um palavrão, ele me ferrou. Agora acabou comigo, agora eu vou ter que fazer tradução juramentada. Depois dessa, aí ele começou a fazer junto com o filho, voltou a ganhar dinheiro com a tradução juramentada. É o único tradutor juramentado norueguês na época no Brasil. Voltou a falar 7 idiomas. O que eu fazia? Eu colocava ele na aula de oratória, quem fala inglês, quem fala francês, quem fala espanhol, vamos falar com ele aqui, vamos debater com ele. Aí eu colocava, ele gostava de Frank Sinatra, Beatles, eu ficava cantando 3 horas com ele no YouTube, passando a letra da música, em vários idiomas que ele gostava dos cantores. Aí voltou a falar, normalmente. E tinha um auxiliar de enfermagem, que era muito engraçado.
Ele morava num sítio, lá em São Paulo. Aí ela pega, vou fazer igual o Cima, vou jogar essa cadeira de roda no lixo. Toma, e jogou mesmo, bum, aí deu a bengala, você vai andar de bengala, seu preguiçoso. Ele começou a andar de bengala falando. Aí ele chega no médico, boa tarde, como é que vai o senhor, tudo bem? Que isso? O médico disse que ele não ia falar mais, não ia andar mais, estava andando de bengala e falando. Aí chega a esposa dele, ele tinha uma primeira esposa que morava na Noruega, tinha 3 filhos com ela, depois ele não quis ir para a Noruega, ficou aqui dentro da Holanda. Aí separou dela, tinha mais 2 filhos com outra mulher. Aí ela vem visitar ele achando que ele está na cama, está ferrado, né? Aí ele vai no aeroporto esperar ela, carregando a malinha dela com a mão esquerda e falando norueguês direto. Pá, 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 pá. Que isso? Aí a auxiliar, não, é um fonoaudiólogo maluco lá do Rio de Janeiro. Ele é doido, mas tudo que ele faz dá certo. Eu conheço todos os fonoaudiólogos de São Paulo, ninguém faz o que ele faz, a auxiliar de enfermagem falando. E aí ele ficou numa felicidade danada. Né? E a USP botou uma sala com o nome dele lá, de idioma, lá botou o nome dele. Francis Albert. Tá lá, no meu site tem esse vídeo dele, vai ficar emocionado, vendo toda a evolução dele, ele todo enrolado para falar, depois ele vai melhorando, falando normal, em idiomas, entendeu? Então, assim, o que ele falou, o filho dele? Você tratou o meu pai igual um adulto, como ele é. Todo mundo tratava meu pai infantil. Teve um lance lá estava no hospital, a fonoaudióloga chegou lá, começou a mostrar a figurinha para ele, ficou revoltado, soltou lá um palavrão, sem falar, ele soltou. Casa, bola, Francinho, ainda chamou ele de Francinho, né? Pô, Francinho, olha aqui, entendeu? Mas e o autista não verbal? Consegue falar? Não, o autista, assim, você tem coisas que você que você vai... Não pode se acomodar, o problema é acomodar. Eu pego criança com Down, o Down ele gagueja normalmente. Você vai me ver com Down no meu colo, eu recuperando, botando ela para falar normalmente, o Down, ela chegou lá com a fala bem fraquinha. E ela está falando comigo no meu colo, ela tem 6 anos, 7 anos, está lá. Você botar no meu site, aparece ela ali, eu com a Dalzinha lá no colo, ela falando, conversando. Eu tenho um cara ele era, acho que era do BOP até. E aí o filho dele nasceu Down. E ele se dedicou muito a esse filho. Eu fiquei impressionado. Ele jogava a bola com o filho, aí ele botava ele no meu colo aqui, ele não falava nada. Aí encontro com ele com 15 anos no restaurante, um garoto falando, conversando. Aí ele falou, graças a você. Não, eu falei, graças a você também, que você ver se você ficou ali com ele acompanhando, porque não pode largar de lado. Muita gente é igual o velho. Um dia eu estava dando uma entrevista na Rádio CBN, lá de Belém. Aí a mulher, por que quando chega na terceira idade a pessoa fica com a voz fraca, rouca, fica... Eu tenho 75 anos, minha voz está fraca por acaso? Que isso que está ficando nervosa? Aí eu falei, porque encosta ele lá no canto, fica vendo televisão, ninguém conversa com ele. Lá já no Japão e na China, o velho é um consultor. Aqui encosta o cara, ninguém estimula ele mais nada, a musculatura vai atrofiando. E ele não consegue falar. Aí ele fica Mas rouco. a timidez, ela pode afetar a voz? Completamente. Eu trato... Esse é o sucesso do meu método. Eu trato a fala e a timidez. São 14 aulas de oratória. Não adianta eu tratar só a fala. Porque as pessoas também têm medo de falar em público, isso já seria timidez. Mas esse cara que tem medo de falar em público, ele é gago, ele tem voz fraca, ele é tímido, ele é tudo. Tem fobia social braba. Então não adianta eu ficar com conversinha boba. Eles já tentaram tudo. Eles foram psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Você vai... Chega lá, eu sei que você é psicanalista. Porque a fobia geralmente é uma ansiedade que acaba então gerando, né? Então o que eu faço? É um enfrentamento, que não adianta. Ele ali, o que vai acontecer? É uma terapia comportamental que eu faço. Quando começaram a falar em terapia comportamental, eu já fazia isso há muitos anos. De tanto ele enfrentar, ele vai perder o medo. Mas você chega no hospício, só tem maluco. Ali só tem gente com problema na fala e com timidez. Então, ninguém é melhor que ninguém. Se o cara é diretor, presidente, se ele está lá, ele está doente também. É isso que eu falo para ele. Está todo mundo doente aqui, meu filho. Não é você, ele é melhor que você, que ele tem um cargo superior ao teu. Não fica... E essa brincadeira tem. O cara é diretor. Naquele... Um negócio que tem ali na Urca, que não vou nem falar o nome, que fica as pessoas lá sei. com problemas mentais, só que eles só ficam dopados.
ocupado. Então, assim, o profissional não quer ter aquele trabalho de chegar, sentar, conversar, vamos escutar uma música, vamos chegar a conversar, porque às vezes você pode também melhorar. Mas o pessoal quer dar esses remédios aí pesados, a pessoa fica o quê? Não, mas assim, a pessoa chega no meu curso tomando Rivotril, brabo. Tinha um cara que estava tomando 6 Rivotril por dia para curar a fobia social. Mas ele estava tomando quantas gotas? Estava assim, sei lá, ele estava dopado. Porque o máximo é 1,5 gota, por aí, 1,5 gota. 1, 2 gotas. Tem gente que está tomando 10 gotas. Eles abandonam o remédio, eles ficam numa felicidade danada quando cura a fobia deles. Assim, que cura mesmo. Você vai ver os vídeos lá, você vai dizer, não é possível o cara mudar assim, que é isso? Porque a mudança, eles chegam lá todos para baixo, tem uma médica lá, que ela falava assim, eu fazia xixi na calça quando meu pai brigava comigo com 17 anos. Eu tinha tanto medo dele que eu fazia xixi na roupa. É trauma, né? Entendeu? Aí ela chegou toda com uma vozinha fraquinha, aí no final ela tá debochando de mim, que ela diz, eu nem fiz isso hoje aqui, não. Aí ela falou assim, não, eu perguntei assim, aí, como é que tá a tua vida depois que você mudou? Ela disse que candidatou a vereadora em 2 meses. 2 meses era candidata a vereador. Aí ela chegou e falou assim para mim, olha, gente, a voz do Simon é essa mesmo. Ele não bota maquiagem na voz, ele bota maquiagem na cara dele. Ele enche a cara de maquiagem. Aí, o pessoal vibrou, que ela estava zoando. Aí, no final, ela faz uma live comigo e dá um show, mas um show. Aí todo mundo fica assim, que isso? Como é que pode mudar assim? Mas ela apanhou que nem uma doida lá, ficava revoltada. Mas depois ela foi entendendo que aquilo fazia parte para ela enfrentar e perder o medo. Aí, no dia 31 de dezembro, ela manda um texto para mim enorme. A minha vida antes do Simon e depois do Simon, porque você fez comigo. Entendeu? E ela chegou. Eu não fico paparicando, coitadinha, eu já boto no fogo danado. E as pessoas, às vezes, no início ficam assim, pô, que é isso, que absurdo. Aí ele vai entendendo que ele também vai virar um provocador. Com o tempo você vira uma provocadora. Esse é o final da história. O provocador, ele já passou pelo processo, então ele quer se vingar também, vai começar a bater nos outros. Bater assim, te contestar, você coloca o teu ponto de vista, ele vai dizer que é contra. Entendeu? E dorme no meio da tua palestra, manda tirar você. Ih, mulher chata, tira essa mulher daí, porque vou fazer assim. Imagina no meio da palestra alguém fazer isso contigo, tu vai querer bater no cara. Entendeu? Então você vai aprendendo a ficar irônico, debochado, isso que eu ensino. Porque na hora que a Tata Werneck veio para São Nick, o que eu fiz? Fiquei irônico e debochado. O Danilo Gentili, o Jô Soares. O Jô Soares ficou doido porque ele não gosta que mande nele. E eu fiquei dirigindo o programa. É porque tem algumas pessoas também que são comediantes e outras também que você não entende o que a pessoa fala. Tipo, tem coisas que eu não entendo. Eu entrevistei aqui um comediante, até falei, tem comediante que fala, a gente não entende o que eles falam. Fala enrolado, eu não sei se é aquilo que é pra achar graça. Não é, porque o cara não se preparou, a pessoa não se preparou. Eu falo, cara, a pessoa não se preparou para aquilo. Tem que se preparar, entendeu? A Tata Werneck, ela fala rápido em bola e fica, sabe? Mas isso é dela mesmo? É dela, assim, ela teria que fazer, mas ela acha que isso é bom. Mas muita gente não entende o que ela fala, entendeu? Tem gente que não... Ela, quando me entrevistou lá, eu fiquei zoando, né? Porque ela veio para cima de mim, eu gravar um programa, você não sabe o que vai acontecer. E aí ela começa o Gargamel, Barba Azul, aí eu começo a zoar, eu vou contar uma piada aqui, que já que o nome do programa é especialista, o cara estava com dor no testículo esquerdo. Aí ele foi num prédio, tem um urologista aí, o cara tem de 7º andar, só que ele bateu na porta do advogado. Aí o doutor, estou com dor no testículo, achando que era urologista. No aqui a gente só trata do direito. Vai ser especialista assim na PQP, porque ele achou que o cara era especialista só tratar do direito, mas era advogado. Aí ela já acabou a piada? Já acabou? Aí não, eu me lembrei que o nome do programa é especial, cheguei lá contando piada, ela ficou louca comigo. Né? Todo mundo fica encolhido, sem graça. Aí no final ela vai me beijar na boca, eu olho pro lado, depois montam como eu estivesse de frente para ela. Entendeu? Entendeu? Aí a minha netinha estava vendo o programa com a minha mulher, não quero ver não, ela vai beijar o vovô na boca, não quero ver não. Entendeu? Agora, então, a gente tem que tomar um sério cuidado com a nossa voz, tipo... Não gasta a voz à toa. Também tem que... Esse negócio de gargarejo também funciona? Não, mentira, pô. Se cair comida, cair água na corda vocal, comida, tu morre, vai pro pulmão. Rouquidão. Se a pessoa tiver muita frequência... Não, o problema é assim, gente, você vai no ginecologista quantas vezes por ano? Uma vez por ano? Não, 3 em 3 meses. Tá, então. E aí, você já foi no otorrino alguma vez ver tua corda vocal?
Não, mas eu vou. Corda vocal, não. Eu vou geralmente no ouvido, que de vez em quando meu ouvido tá assim. Então eu Então, procuro mas muito. você que trabalha com a voz, tinha que mandar ele fazer uma videolaryngoscopia e filmar a tua corda vocal para ver como é que tá, sai na tela. Não, bota pelo nariz, e a câmerazinha, pensa um alfinetezinho aqui, Tem anestesia, isso? com anestesia, com sprayzinho de xilocaína, aí você fica vendo na tela, aí ele manda o filme para você como tá a corda vocal. A corda vocal que eu coloquei no meu site, uma era o dobro do tamanho da outra, ele estava rouco, o paciente. Quando ele colocava a voz grave, as duas ficavam do mesmo tamanho. Aí eu quis provar para ele que eu estava certo. Aí o otorrino falou assim, é um otorrino que operou o Silvio Santos quando o Silvio Santos estava rouco. Descobriu um caulozinho lá atrás da corda vocal do Silvio Santos. Você está satisfeito com isso que o Simão está fazendo? Estou, só queria saber se está certo. Porque se eu te operar, eu não garanto nada, eu posso estragar a sua voz. Quem andou me ligando muito e não se identificava era o Zezé de Camargo. Aí me ligava, aqui é o Zezé de Camargo. Eu falei, Zezé de Camargo? Mas o que tem o Zezé de Porque Camargo? ele tá. Quando ele tá cantando, ele tá desafinando, Não, né? a voz dele, ele foi num otorrino lá, o cara tirou um líquido da corda vocal, fez uma atrapalhada lá, ele nunca mais se recuperou assim totalmente. Mas ele me ligava, antes disso tudo, eles me ligavam. Por quê? Porque ele faz uma voz, ele faz o agudo, né, na dupla, ele vai lá bem para cima, né, e aquilo força muito, ele forçava muito. E aí ele foi no otorrino, não sei se a voz dele estava fraca, aí o cara tirou um líquido, passando um fantasma, mas dali em diante ele não recuperou. Mas me ligavam, do Zezé de Camargo, ligava até 1h da manhã, eu sou maluco, eu tenho telefone 1h da manhã, aí eu, vem cá, o que tem Zezé? Zezé de Camargo, mas não falava o que era, entendeu? Eles me procuraram na época, mas eu não sabia o que era. E agora ele está com a voz fraca, todo mundo está... Eu vou marcar para ir lá no seu consultório, porque eu tenho que ver esse meu probleminha, porque eu tenho que falar calmo se não sai errado. E ver esse lance da minha voz, que eu acho a minha voz o ó. Eu vou lá sim. Imagina chegar aqui com outra voz? É. E onde que a gente pode te encontrar? Onde pode me encontrar, vamos lá. Olha, o meu site, para ficar fácil, é boasfalas.com.br. Boas Falas era quando eu terminava meus comerciais na rádio, na década de 70. Virou seu bordão, né? Aí, em vez de eu dizer boa noite, eu falava boas falas. Terminava assim, imitando Cid Moreira, né? Aí, em vez de boa noite, eu falava boas falas. Aquilo pegou. Boas Falas com uma marca. Aí eu botei o nome do site, Boas Falas, né? E as mídias sociais todas, bota fono Simon ou fonoaudiólogo Simon, vai aparecer em tudo que é lugar. Porque TikTok. o seu sobrenome eu não consigo falar. É Weintraub, o W ou J-I, eu já te falei. Weintraub. É Weintraub. Weintraub. O B é mudo, Weintraub. Simon Weintraub. Isso. Foi certo? Tá bom, pode dizer Simon. Agora me chamar de Simone, pô, na Itália... É porque na Itália é muito comum... É igual o André Bocelli, eu sei, igual o André Simone. Bocelli. Passar pro feminino. Agora E a Simone é Simona lá. A Simone mesmo é Simona. Mas o seu é Simon? Simon. Simon e Simon. Eu já tenho um grande grupo que chama de Simon lá no curso, outro chama de Simon. Eu agora já deixo num... E aí eu me chamar de Simone, depois me chamar de Simão. Simão já aí é... Aí eu chego o cara de Simeon, falei, aí botei no site, já não sei mais como é que é meu nome, eu botei lá no site, brincando lá, botei, gente, me chamaram disso tudo aqui, não sei mais como é que é meu nome. É igual o meu é Pérez, o pessoal me chama de Peles, de Teles, até eu fiz uma trend aí com o meu outro sobrenome, Fátio, me chamam de Fáquio, de Fácil, de Fátio com T, aí eu falo, não gente, é Fátio, custa isso? A origem é o quê? Italiana. Italiano, Fátio com dois... É 2T também, não? Não, é C. C, 2C. É Fátio, mas as pessoas... Eu sei, é 2C, o italiano é... Mas as pessoas falam Fáquio, não tem nada a ver, fala Fácil, e fala o Fátio com T. Escreve, uma vez a pessoa falou, Luciana Fátio, F-A-T-I-O. Aí não é. Agora você vê, minha mulher tem uma voz grave. Quando ela canta, é um grave profundo, aí fica todo mundo perplexo, assim. Eu até tenho uma brincadeira, se quiser gravar um pouquinho, ela pode gravar, ela está preparada. Mas eu tenho uma brincadeira no navio, que ela canta, a gente viaja muito navio assim, no carnaval, navio que vai para o sul aqui, pela nossa costa. Aí ela chega, todo mundo vem em cima de mim no navio, né? Porque eu quero... No meio da música, eu sou gago, eu sou tímido, eu queria conversar com ela, até eu brinco com ela aí, pode deixar que a gente vai arrumar cliente no navio, não tem erro.
Aí quando ela canta, acabou o Simon. Fica todo mundo perplexo, assim, que a voz grave dela profunda, né? Que ela canta música italiana, ela é italiana, pai e mãe italiana, eu sou filho de pai e mãe polonês. Aí quando ela canta, aí no dia seguinte, Ângela, que isso, que voz é essa? Que eu falei, ih, acabou o Simon, agora acabou o Simon. E a voz dela é muito marcante, entendeu? Então, querido, eu adorei o papo, é muito bom também saber. Agora eu vou ficar mais antenada com o lance da voz. E você que tem problema aí de fobia, tem vergonha, vá nele que ele vai resolver o seu problema. Você, assim, todos os problemas da fala têm solução, entendeu? Agora, assim, agora tem um comportamento muito importante na técnica, tem um material para treinar. Olha o que eu vou te falar agora, tu vai ficar assustado. Tem um material com 7 horas de exercício com a minha voz gravada, dicção, impostação e oratória. Na oratória eu dou poesias, então eu ensino tudo de oratória, mas tem poesias para ele interpretar com a nova colocação da voz e interpretar para não ficar robotizado, para não chegar aqui e ficar falando igual índio. Aí ele vai pegar, tem que mandar todo dia para o meu celular pessoal a interpretação de uma poesia, uma notícia de improviso, de domingo a domingo. Aí eles ficam espantados. E eu respondo até 3 horas da manhã. Eu gosto de gravar 1 da manhã, 2, 3. Não, tá errado, não faz assim, não. Então, quando ele começa o tratamento, ele tem que mandar essas gravações para mim. Eu tenho uma filha também que vai atender, que é fonoaudióloga, no início. E ele começa a participar das aulas de oratória. Tem umas aulas mais devagar, assim, mais que não é agressiva, no início. Depois ele vai aumentando a força. Tem 3 aulas que são mais fortes, de palestra, debate. Aí ele vai avançando nessas aulas. Então, ele tem muita coisa para fazer. Quem faz tudo direitinho tem uma melhora muito rápida, uma cura mesmo. Agora, tem gente que chega lá, o pai paga, o filho não faz nada, fica aí. E não tem pressa. Eu falo, não tem pressa não, você pode ficar aqui 10 anos, que aqui é um clube, né? Aí eu fico brincando assim, mas, entendeu? A única coisa assim, se ele começa o tratamento e ele some, desaparece, aconteceu muito com adolescente, com 15, 16 anos. Ele vai lá, pai, aí eu ligo pro pai, seu filho não está vindo. Ah, eu já paguei. Falei, vamos papagaio dizendo que já pagou. E não dá. Eu falei, você não vai pressionar ele, é só paga. Aí esse garoto volta com 23 anos, que se formou em engenharia, economia, alguma profissão, e não passa na entrevista de emprego, porque ele é gago, é tímido, tem voz fina. Aí ele volta, aí vai fazer o curso de novo, vai começar do zero de novo. E aí ele dá um valor, vira um bicho lá dentro, dá um valor danado que ele viu que ele se ferrou, né? Então, ali é igual coleginho, tem bom aluno e mau aluno. Se você fizer tudo direitinho, você dá uma arrancada inicial violenta. E no primeiro dia, a pessoa já sente uma mudança. Quando ele começa o tratamento, não tem enrolação. Eu fecho um pacote o resto da vida lá, está lá no contrato. Quando acabar a carga horária, o paciente prossegue ad eterno. Se ele cumprir tudo direitinho, ele fica lá direto. Eu tenho um aluno que está 20 anos comigo, 25 anos não me larga, porque ele mora sozinho, trabalha com funções que não falam. E eu preciso dele, ele é o chato, ele vai te estressar, ele vai te irritar, você vai ficar... Aí o que você faz quando você está irritado? Ah, não, peraí, que é isso, não sei o que. Aí a gente fica do lado cobrando. Olha o tom, não sai do tom, briga no grave, faz assim. E você desequilibra quando vê uma pressão muito grande. Entendeu? Isso aí. Então, gente, é isso. E aguarde que... Deixa eu dar um WhatsApp, agora eu me lembrei do WhatsApp. Semana que vem com a nova voz. O WhatsApp é 21 97273 2041. Tá em todos os meus canais, tem um WhatsApp. Entra lá no WhatsApp, fala com... Tem um Rodrigo que toma conta dessa parte, marcar consulta, de passar orientação lá. Qualquer dúvida aí, manda me chamar. E boas falas. E, pessoal, até a próxima. E jamais, hein? Esqueça de seguir o podcast no Instagram e no YouTube. Até a próxima.